Olá, povo abençoado, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, sua família esteja bem, seus negócios estejam bem. Aqui é o Pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça e estamos no projeto Metanoia, 21 dias de transformação. Hoje, 18º dia, e o tema é Mova-se, mova-se. Espero também que cada encontro, cada ministração, cada conversa nossa aqui esteja sendo útil e proveitosa para você. Não tenho a pretensão aqui de que essas ministrações, que esse compartilhamento, eles sejam um fim em si mesmo. O meu objetivo é que isso seja um start na tua vida, para que a partir dessas ministrações você comece a se mover para a transformação. Exatamente isso. Vamos linkar aqui com o tema de hoje, que você comece a se mover a partir de cada ministração aqui, a cada insight que Deus te dá, porque eu creio que Deus está agindo e está falando com você. Mova-se. Por que se mover? Por que esse tema? Tá? A vida se caracteriza por movimentos. Todo ser vivo ele tem a sua característica de se mover. E por que não nós nos movermos? Por que nós não nos mexermos? Por que não somente sobrevivermos, mas vivermos? Tá? Então, esse mova-se proposto nessa transformação é você sair de um lugar desagradável, que você já observou que não é bom para você, que não te traz felicidade, que não te traz realização, e caminhar para um ponto em que você deseja chegar, que é de realização, de bem-aventurança, de satisfação. Como fazemos isso? Como saímos de um ponto para outro? Você precisa de um roteiro. É como o GPS do seu carro. Você sai da sua casa ou de qualquer um outro lugar e vai para um outro lugar. Então, existe um roteiro traçado pelo GPS, uma rota. Essa rota, se você segui-la, você vai chegar àquele ponto. Isso não quer dizer que será um caminho fácil. Por quê? Porque durante o percurso podem surgir obstáculos. E você tem duas alternativas. Ou recalcula a rota e segue o caminho, ou volta para o ponto de origem, sabendo também que aquele ponto de origem não é o ponto que você quer ficar. Você quer chegar àquele ponto. Mas se você volta, recua, há algo que vai acontecer na tua vida, que é a frustração. Então tem muitas pessoas frustradas porque elas às vezes até decidem sair do seu lugar, mas ou não tem uma rota, não tem um GPS, não tem um planejamento, ou as dificuldades no meio do trajeto fizeram com que ela voltasse ao ponto de origem. Veja bem, nós estamos num processo, num projeto de transformação. Você precisa ter muito firmemente a ideia de que você precisa sair do lugar desagradável que você está e avançar para o outro. Então você precisa ter muita firmeza nisso. Você precisa ter muita firmeza nisso. Você precisa ter certeza do que você quer. Então esse é um dos pontos. Às vezes nós não temos muita clareza do que queremos de fato e das nossas motivações. Busque isso, tá? Eu, na minha vida, eu tenho buscado isso e principalmente entender como é que funciona a mente humana, tá? Chama-se desenvolvimento pessoal. É uma boa sugestão para você. Busque desenvolvimento pessoal, tá? Então, se você não tem um plano, certamente você vai ter dificuldade, tá? É o roteiro que eu falei, é a rota. Você já deve observar, e eu quero te propor, né, essa reflexão agora, de várias viradas de ano. Nós estamos na última semana de 2023,
vamos entrar em 2024, se assim Deus permitir, e certamente você está fazendo planos. Ó, em 2024 eu vou fazer uma dieta. Em 2024 eu vou entrar na academia. Em 2024 eu vou ser um crente melhor. Em 2024 eu vou melhorar minha vida espiritual. Vários planos, tá? E por que muitas das vezes a gente chega a um final de ano frustrado porque não realizou aquilo que a gente planejou? Porque a gente tem apenas um desejo. A gente não tem uma rota, um roteiro para chegar lá. Então é preciso ter esse roteiro. É preciso você ter, em primeiro lugar, a consciência de que precisa sair de um lugar para outro. E isso é transformação. E você precisa criar uma estratégia para isso, tá? Para que se realize isso que você planeja, tá? Então, mova-se. É a primeira coisa que você precisa pensar. Agora eu quero falar aqui 3 frases que eu mesmo pensei, né? Não sei se tem alguém que pensou igual a mim, mas a partir da leitura eu desenvolvi, eu pensei essas 3 frases. Ó, todo progresso pressupõe movimento. Você não pode progredir se não se mover. Não há progresso. Progresso pressupõe aqui, ó, sair de um ponto para outro, sem você ter um movimento. É preciso ter movimento. Toda evolução se exige sair do lugar. Ó, evolução, tá? Você está desenvolvendo. Evolução é desenvolvimento. Então, você pressupõe aqui e exige-se que você saia do lugar. É preciso dar o passo. Tá? E nesse sentido aqui, às vezes a gente paralisa com um pensamento, que a gente quer perfeição. E a gente não faz porque na nossa mente ainda não há um plano perfeito. Não. É preciso você dar o primeiro passo e, conforme você vai dando os passos, você vai fazendo a avaliação e vai aperfeiçoando. Eu, por exemplo, eu tenho esse canal aqui, já deve ter uns 2 anos, mas eu só comecei a publicar vídeos nele recentemente. Por quê? Porque sempre fica aquela ideia de perfeição em nós. Eu quero dizer a você, não existe perfeição. Perfeito só Deus. E essa ideia de perfeccionismo, ela é uma ideia que te paralisa também. Já viu que muitas coisas que você gostaria de fazer, você não fez, exatamente porque você acha que ainda não está bom? Comece a fazer. Tem uma frase que diz assim, antes feito do que perfeito. Porque perfeito você não faz. Não tem essa ideia de fazer algo perfeito. Você aperfeiçoa. Todas as pessoas que você vê fazendo algo com excelência, elas começaram pequeno e foram crescendo. E hoje são excelentes. Talvez se você entrar em um canal aí em que alguém fale muito bem sobre algum tema, veja os primeiros vídeos deles. Veja como eles falavam nas suas primeiras dissertações, nas suas primeiras comunicações. Eles foram aperfeiçoando a partir da prática. Então, mova-se. Comece a fazer aquilo que você quer fazer. O que eu quero fazer? Eu quero fazer dieta. Comece a fazer. Não espere um plano perfeito para fazer dieta. Comece a fazer da maneira que você pode fazer. Eu quero fazer devocional. Eu quero todos os dias ler e meditar na Bíblia. Comece fazendo. Não espere um tempo perfeito para isso. Tire um tempo do seu dia para fazer e comece a fazer. Você vai ver que você vai aperfeiçoando com a prática. Mexa-se e encontre o seu ritmo. Tá? Um outro problema que acontece, né, além da gente não ter um roteiro, uma rota, um planejamento, é também a gente querer fazer num ritmo que não é o nosso. Olha só, alguém está parado, um exemplo, e ele quer sair do 0 para 100. Não vai rolar. A máquina não vai aguentar. É como um carro, tá? Ele não aguenta sair de 0 a 100. Ele precisa de um processo de aceleração para chegar ao máximo, tá? Ao máximo dele.
E isso também chama atenção para outra coisa, não se compare. Geralmente a gente faz comparações, a gente está parado e a gente está olhando para um corredor super rápido, né? E a gente fica imaginando, poxa, eu podia correr igual a ele. Não dá, seus músculos não foram feitos para isso. É como eu colocar um Fusca e uma Ferrari numa estrada. O Fusca não pode querer correr como a Ferrari. Não vai rolar, o motor do Fusca vai estourar antes dele acompanhar aquela Ferrari. Então, encontre o seu limite, encontre o seu ritmo. Talvez o seu ritmo seja 50 por hora. Vai a 50 por hora. Tá? Comece com 10, 20, 30, 40, 50 e vai até o máximo. Talvez o teu veículo ou você, né, não corra a 100, mas talvez o seu máximo seja 80. Fique feliz e realizado por correr a 80 km por hora, mas tenha sempre em consciência, eu preciso me mover, eu preciso estar em movimento, porque movimento pressupõe vida, tá? Então é isso, não se compare, tá? Não se compare. E quando eu digo assim sobre essa transformação, sobre se mover, também podemos pensar aqui sobre que áreas da nossa vida precisam de transformação, precisam de movimento, precisam se mexer, tá? Talvez a tua área sentimental, talvez a tua área profissional, tá? Tem pessoas que estão frustradas na sua profissão, mas também vivem somente reclamando, não olham, não se movimentam, não se mexem para estabelecer uma nova profissão, tá? Então preferem a murmuração do que o movimento de procurar uma nova profissão. Pense nisso, você está vivo, você está com vida, você está movendo-se. Então, se possível, tente uma nova profissão, se você está frustrado com a sua profissão. Uma outra coisa que a gente... são bloqueios na mente, né? Aí você fala assim, eu queria ser um médico. Tá. Pensa bem, a formação de medicina normalmente, se eu não me engano, de 8 anos. Então, você já está com uma certa idade e tal, e você pensa assim, poxa, serão 8 anos. Mas você pode, dentro da área médica, fazer cursos técnicos que vão te inserir dentro dessa área que é o seu desejo e que podem te dar esse prazer, essa satisfação e até mesmo a rentabilidade que você que seja melhor do que a que você tem agora. Então, use a sua inteligência, a sabedoria, mova também a sua mente nesse sentido de enxergar que um primeiro passo ou um passo pequeno pode ser o estímulo necessário para que você dê outros passos à frente. Eu tenho uma decisão aqui para esse ano. Eu pretendo fazer um curso numa área específica que vai ser complementar para mim como pastor e também num desejo pessoal meu que é de ajudar pessoas. Então, essa é uma decisão. Mas se eu tiver somente o desejo e não partir para a ação, não me mover, isso não vai acontecer. Esse é o mal, às vezes, de muitas pessoas e porque elas não conseguem fazer esse movimento, tá? Então o JB ele coloca aqui, mova-se, ponha-se em movimento, programe o seu dia, organize sua agenda. Uma outra coisa aqui, tá, que a gente não consegue fazer esses movimentos às vezes, olha só, volto a tocar aqui no ponto, né, das resoluções de fim de ano. É uma coisa natural, resoluções de fim de ano. Você faz as suas resoluções e projeta, eu quero que isso aconteça, eu quero fazer isso, eu quero realizar isso. Tá bom, você programou isso, você agendou isso? Olha só, se você não tem um programa, um planejamento, você vai ser refém dos acontecimentos, você vai estar vivendo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E às vezes o ritmo que a vida vai te levar não é um ritmo que vai te dar satisfação.
não vai trazer realização para você. Então, se você não quer deixar a vida te levar, construa, planeje aquele futuro que você quer. E o dia para fazer isso é hoje, tá? Então, muitas coisas nós não realizamos simplesmente porque não temos um plano, um planejamento, um agendamento, uma agenda para realizar. Por exemplo, o seu dia hoje, o que você tem a fazer? Quais são os seus planos para hoje? Se você não tem um plano, sabe o que resta para você? As suas obrigações. Ah, eu tenho que entrar no trabalho 8 horas, 9 horas, o que for, e eu saio 5 horas, 6 horas, 7 horas. Tudo bem, é a tua obrigação. E o restante? Ah, o que sobrar. O que sobrar. Almoça, toma café, faz o quê? Se você estuda, né, se você faz uma faculdade, alguma coisa, então você também tem aquela obrigação, aquele horário estabelecido ali para fazer. E o que você quer construir? Quais são os tijolos que você está colocando na construção do teu futuro? Pense nisso, tá? Tem pessoas que querem ser mais espirituais, né? Crescer na área espiritual, nessa vida devocional dela. Então ela fala assim, poxa, eu poderia ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, ou qualquer outra coisa que seja, tá? Mas qual parte do seu dia você reservou para isso? Ou não reservou nenhuma? Se você não reservou nenhuma, vai ser muito provável que você não tenha tempo devocional para realizar, para fazer, tá? Então, precisamos usar essa inteligência emocional, né? E como eu falei aqui, eu estou olhando para essa área de desenvolvimento pessoal porque isso é muito importante, tá? Para a gente conseguir realizar as coisas que pretendemos realizar. Então, 2024 está aí, às portas. Tá? Então, nada vai acontecer se você não se mover. E você precisa se mover intencionalmente. Não deixar que o curso da vida te leve para o que restar. Não. Estenda as velas do seu barco, use o vento a seu favor e vá para onde você quer. Eclesiastes 9:10 diz assim, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Movimento, tá? Movimento. Então, o conselho para você prático, identifique as áreas da sua vida que você quer sair de um ponto para outro. Faça um planejamento, organize sua agenda para isso e seja constante. Vão surgir dificuldades no meio do trajeto, mas Deus te capacitou para superá-los. O Espírito Santo de Deus, ele está contigo para que você vença, né? Quebre a inércia ou rompa com a pressa excessiva. Então, volta naquele ponto do ritmo, tá? Velocidade não tem sentido se você não sabe para onde está indo. Então, dose as suas forças, mas tenha objetivo. Onde eu quero chegar? Uma última frase que eu grifei aqui no livro, nesse ponto, é que na família, ajuste seu ritmo para esposa e filhos. Não são todas as coisas que fazemos juntos, mas precisamos de coisas juntas a serem feitas. Administre seu estresse e respeite seus limites. Com relação à família aqui, né, você analisa como está a minha família e o que está causando isso desagradável na minha família. Você pode reverter isso, criando novas rotinas para que aquele ciclo que se estabeleceu ele seja quebrado. Tá bom? Então, assim, se você na sua família está distante um do outro, analise e planeje rotinas que quebrem aquele ciclo de distanciamento, que façam vocês se aproximarem cada vez mais. Eu fico por aqui, desejo a você tudo de bom, tá? Como eu disse, que essa reflexão ela sirva de um start na tua vida, para que você organize de uma forma sábia, e Deus ele pode te dar sabedoria, tudo aquilo que você precisa fazer para sair de um ponto a outro.
e mova-se. Não aceite ficar parado. Deus abençoe grandemente sua vida e até amanhã, se Deus permitir.